E em nenhum momento você teve dúvida ou teve algum tipo de, cara, de questionamento? A gente tem dúvidas, né? A gente tem dúvidas no caminho, assim, mas eu nunca me desviei, nunca, assim... Porque a coisa que mais eu fico pensando sobre é essa questão de soberania de Deus versus livre-arbítrio, como você falou. Shakespeare, a relação de Shakespeare e Hamlet. Só que se a gente for ver isso, é triste, porque Hamlet não tem nenhum livre-arbítrio de fazer nada além do que está escrito para ele fazer. Sim. E eu acho triste que a gente também não tenha nenhuma decisão. Tudo está escrito, então não tem benefício nenhum em ser bom ou ser mal, porque está tudo escrito. Então, eu acredito que assim, ó, o Deus, na sua soberania, ele cria pra gente esse espaço, né? Então você pode fazer o que você quiser? Não. Por exemplo, se você fala assim, não gostei desse planeta, eu vou mudar. Então há um conjunto de leis restrições, que te restringe. Então a pergunta é, você é livre? Não. Totalmente não. Entendeu? Então eu acredito nessa relação. Existem regras, existem coisas pré-escritas. Existe algo que o Senhor criou, a gente vive ali, então você não está na sua liberdade, mas nesse campo há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade Judas, do que por eu exemplo, vou fazer. Judas poderia não ter traído Jesus? Cara, eu não sei se não... Porque a questão ali, né, qual é o embate, né? Ele foi criado já pré-determinado para isso, ou já foi profetizado que um deles faria isso, né? A questão é porque é difícil, lógico, você falar na história poderia ter acontecido. É a história, né? Mas a verdade é que se ele se arrependesse, né? Se houvesse um arrependimento, porque se você pensar, o que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes. Ele traiu, né? Negou. Assim, né? Traição, uma traição, né? Cara, você andando com o cara, e aí só que no caso dele há um arrependimento, né? E ele retorna, né? Aí Judas não se arrepende, né? Ele é condenado, né? Por não se arrepender, né? E ele poderia se arrepender? Ele teria esse espaço, será? De acordo com o evangelho, né? Do que está disponível para nós, teria esse espaço para repetir. A questão de Judas é muito interessante. Até o The Chosen, que você até veio a galera aqui, né? Foi muito legal. Eu consegui também ir lá entrevistá-los. Eles estão retratando de um jeito muito interessante, assim. A questão do Judas ali, porque muita gente pensa assim, ele foi lá e vendeu Jesus pelas 30 moedas. A impressão que passa é que ele tava, tipo assim, armando a situação para falar, não, Jesus, vai, de uma vez por todas, destrói os romanos. Se levanta, arma um exército e faz. Então, a impressão que vai passando pra gente é que ele tinha uma ideia fixa do que Jesus deveria fazer. Tá. E tava tentando criar... E vai frustrando ele. Tava tentando criar um ambiente pra forçar ele a fazer isso. Isso, porque, agora que eles vão prender ele, agora ele vai se revelar e vai, tipo... soltar raios. Um Super Saiyajin, ele vai virar e vai fazer a parada, porque ele tinha uma ideia fixa do que era esse Messias. Que era a ideia dos judeus, né? Era a ideia dos judeus. Libertador. E que é real quando ele retornar. Mas antes, ele tinha que vencer outro inimigo, que era o pecado e a morte. Tá. Entendeu? Porque... A questão é, se ele vem com justiça... E que foi profetizado isso, desde lá no começo. Desde o início. Se ele vem com justiça, ele ia destruir os romanos, mas ele ia destruir os judeus. Porque de pecado era todo mundo, né? Então ele vem primeiro como salvar, cordeiro, né? Como e cordeiro. Depois como... Leão. Primeiro como um servo sofredor, depois como um rei e juiz, né? E como você avalia aquela frase do... se for possível, passa de mim esse cálice. Cara, isso é muito legal. Mas se não for, seja feita a sua vontade. Porque dá uma impressão muito grande que ele tá titubeando, né? Logicamente que ali é uma briga, né? Interna, mas assim, qual que é o ponto ali? Né? Ele tá no Getsemane, o que lá tá citando é quando Jesus tá no Getsemane antes de ser crucificado, né? Então ele vai passar pela cruz. E eu acredito que muita gente olha para aquilo e fala... Ele sangra pelos poros, né? Isso, de tanto estresse, né? Do nível de peso que ele tá carregando. E muita gente olha para aquilo ali pensando assim só... ele tava com muito medo e tal dos flagelos. Queria ser espancado e tal. E com certeza isso... Meu Deus do céu, aquela tortura que ele sofreu, né? Quando a gente assiste Paixão de Cristo, tá louco, não dá pra assistir com as crianças. Mas eu acredito que tem algo a mais ali, que ele ia experimentar algo que ninguém
experimentou. Porque você pensar, depois dos discípulos, morreram vários deles torturados. Tem discípulo que morreu comido por leão, tem discípulo que foi amarrado em boi e o boi descia escadaria. Cara. Tem discípulo que foi queimado vivo, tem discípulo que foi crucificado. E vários dos relatos, eles morriam cantando. Aí você fala, peraí, como é que o mestre tá nessa agonia e o discípulo morreu cantando? Os discípulos eram mais fortes que o mestre? Não. É que ele ia experimentar algo que nenhum discípulo ia experimentar. Entendeu? Primeiro, levar sobre ele toda o pecado do pecado da humanidade. Segundo, que isso daria uma sensação de ausência de Deus total. Exato. E aí esse é o outro ponto. Você tá falando de Deus encarnado. Você tá falando de alguém que faz parte faz parte eternamente da Trindade. Ele nunca tinha experimentado o que é estar separado do Pai. Essa é a maior agonia. Porque quando a gente fala de qual seria a maior tortura? Cara, ser separado de Deus. Todo mundo tá nos ouvindo e alguém que tá nos ouvindo pode até não crer em Deus. Você não tem noção do quanto Deus te sustenta. Mesmo que a pessoa não acredite, ela não tá em total ausência de Deus. Ela tá nesse período de graça e misericórdia. Né? Você tá entendendo? E ele foi experimentar isso. Então ele declara Salmo 22, né, na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Aquele era o ponto. Entendeu? Aquele era o ponto. Que é muito mais até do que a dor física. Que, lógico, fazia parte de tudo isso, né? Mas é incrível, né? Então ele tá dizendo assim, não tem um outro jeito, Pai, a não ser eu ficar sem você. Só que ali é muito lindo, né? Porque ele aceita gritar, Deus meu, para hoje nós podemos gritar, Pai nosso, Pai nosso. Né? Ele estava se fazendo órfão ali, para que o Pai pudesse adotar todos nós, né? E eu acho que não existe outro caminho. Não. Que não a cruz. Não existia, porque é um sacrifício, tinha que ser pago, o sacrifício máximo. O outro caminho seria condenar todos nós. E aí, como é que... Porque essa era a tensão, né? Exato. E a cruz responde, né? Como é que Deus é amor? E como é que Deus é justiça? É essa junção que não cabe na nossa mente, a não ser através da cruz. Porque se ele é amor, como é que ele vai condenar todos nós? Se ele é completamente justo, como é que ele vai ignorar tudo que a gente fez? A gente pergunta se um juiz está diante de um criminoso, convicto, que a gente sabe que fez, ele fala, não, deixa quieto. Ele é justo? Não. Então Deus não ia deixar passar nada. Nada. Porque ele é justo, ele é 100% justo. Só que ele é 100% amor. Como é que essas duas coisas se conversam? Na cruz. Porque na cruz, quando eu olho num aspecto, é um Deus de amor nos perdoando. Mas quando eu olho num outro aspecto, é um Deus justo, derramando toda a sua ira contra a impiedade, contra o pecado. Entendeu? Só que ele decidiu fazer isso no Filho dele, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixe o seu comentário, é muito importante, porque o YouTube recomenda para mais pessoas. Se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para receber mais vídeos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.